Enquanto cada tiro que sai aqui da arma do policial é um CPF que tá escrito ali. Cada munição daquela tem um CPF. E aí é esse juiz, é esse aluno de direito alienado da faculdade, que não tem noção nenhuma de sociedade porque vive numa bolha de um mundo perfeito, que vai julgar o policial que tá no meio do inferno. Não tem nada mais velho na política do que isso. E aí vai ter um monte de inteligentinho, né? Pagando de... Até, posso falar? E muito também da esquerda que se diz contra... Esse termo não é seu, tá? O quê? Esse termo do inteligentinho. Claro, né, do Pondé, né? É do Mas Pondé. o lance é o seguinte, tem muita gente, inclusive, que não, eu sou oposição ao Lula, oposição à esquerda. O Jean Willis da vida, o próprio Jones Manuel, né? Que não, imagina, o projeto neoliberal do Haddad, Sim, e agora meteu fez pau, o quê? tá Não, sempre... em nome da monetização em dólar do AdSense dele, tá? Ele saiu do PCBR, tá? Para se candidatar pelo PSOL pedindo voto pro presidente no 13. Que é humilhação completa. É humilhação completa. Quer falar outro? Vamos falar. Ele vai poder falar mal agora do Lula? Lógico que não. Quero ver. Quero ver ele falar que o Lula é ladrão. Quero ver ele falar do mensalão. Quero ver ele falar do petrolão. Da mesma forma que ele falava mal de banqueiro, mas não fala mal do Eduardo Moreira, porque vendia curso, aí é o banqueiro do bem, porque dá dinheiro pra ele, ele não vai poder agora mais falar do projeto neoliberal do Lula. Não pode mais. Ele cansou de descer a lenha no Lula e no Pois Haddad é, e aqui. agora vai pedir voto pra quem? O quê? Opa! Quer ver outro? Quer ver outro? Vamos falar do Ciro Gomes? Não, porque eu tenho um projeto pro país, não sei o que lá. Tá agora apoiando o Aécio Neves. O quê? Essa é a notícia hoje. Cara, essa política é... Eu tô falando pra você, meu, o Ciro Gomes, que é apoiado pelo André Fernandes, bolsonarista no Ceará, agora está apoiando o Aécio Neves pra presidente. Meu irmão, aí a gente fala, pelo amor de Deus, gente, acorda pro projeto de verdade que tem proposta pra prender e matar bandido, pra resolver a economia do Brasil, pra trazer projeto de educação. As pessoas não acordam, cara. As pessoas querem ficar nessa polarização ridícula. Teve entre Lula e gente que Bolsonaro. falava que era contra o fundo Ah, partidário. sabia que ele ia fingir que ele tinha alguma lá, ó. E de repente... Você acredita nisso, Vira cara? lá. Qual é o primeiro... Só um minutinho. Quer entrar no modo debate? Sim, só um Qual minutinho. é o único Teve grupo que gente escreveu que contra era isso? Contra o fundo eleitoral e agora é a favor. Qual grupo você tá falando? Do MBL. Não, a gente não é a favor. Ué, A gente estão é contra. usando? Não estamos? Primeiro que a gente nem tem. Segundo que é o seguinte... mas se tivesse... A gente vai usar. Não, quando a gente tiver, a gente vai usar. Tá. Sabe por quê? Nós somos o único grupo político, o único, que escreveu um livro falando contra o fundo eleitoral. E mais, nós somos o partido que tem o parlamentar que protocolou um projeto de lei contra o fundo eleitoral. Então eu faço uma proposta. Mas se o, Vamos ninguém usar? o Jones Manuel escreveu um livro contra o Lula, ele pode apoiar o Lula? Não, ele não escreveu um Não, livro, se né? ele cara? escreveu um livro. Vamos lá, Você vamos tá lá. falando que O lance escreveu é um o seguinte, livro, pode... Olha lá, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é você pegar e tomar uma decisão estratégica pra vencer uma guerra. Eu cansei, irmão, de chegar de estilingue na guerra, com os caras com umas espadas e com metralhadora, e a gente só perder. Porque a minha resposta para as pessoas é o seguinte: me ajuda a eleger um delegado Hugo no Ceará, que vai acabar com o comando vermelho no Ceará, me ajuda a eleger um Busnello no Rio de Janeiro, sem empresário. Porque nós não temos empresário, irmão. Nós não temos a grana de um cara que vai vir com grana sem mensalão, sem petrolão. Como é que eu faço para combater os políticos do Centrão? Como é que eu faço para combater o projeto que o PT tem R$1 bilhão só de fundo eleitoral dado pelo PL e que o PL tem mais de 1 bilhão de fundo? Como é que eu faço para combater esses caras com dinheiro de doação que dá 20, 30 mil reais? Se for para ficar perdendo eleição, eu tô fora do jogo. Eu fico lá nos Estados Unidos falando mal do Brasil. Ah lá. Fiquei triste com a notícia que o secretário dos Estados Unidos disse que nossos criminosos são terroristas. Ainda bem que é os criminosos dele, né? Então, não é mas- os meus. Mas você acha que esse tipo de declaração, cara, passa por um assessor, alguém passa isso pra ele, ou é coisa da cabeça dele e ele não entende que isso acaba atrapalhando a campanha dele? Cara, posso falar? Ah. Isso é coisa da cabeça dele e isso não atrapalha nada a campanha dele. Não atrapalha? Atrapalha nada. Acho que não. Nada. Não vai ser usado contra ele? Nada. O cara que vota 13, irmão, vou te falar. O cara foi no vota 13. complexo do alemão, entrou, saiu, fez lá, Exatamente. usa o CPX na cabeça. Porra, ele Posso tem que falar? falar, pô. Posso falar uma coisa? O cara que vota 13, ele vota 13 porque ele quer evitar o Flávio. Tem o fanático. Tem o petista fanático. O Lula é o painho, ele pode falar qualquer coisa. Como um cocô, que esse cara vai votar 13. Agora, o cara que vota 13, entre aspas, pragmático, ele vota porque ele fala: o Flávio é tão ruim, a família Bolsonaro é tão ruim que eu vou de 13, viu? Que merda. E a fala dele não interfere em nada. Sabe por quê? Porque esse ano, isso é uma coisa que todo mundo esquece. Todo ano eleitoral, o atual governo ganha popularidade. Por quê? Porque ele faz o governo inteiro pensando nos últimos 6 meses, nos seus aliados irem entregar a obra, irem falar dele, etc, etc, etc. Então isso vai acontecer. Infelizmente, esse ano, o Lula perde a eleição e vai dar um salto de popularidade, cara. Porque ele reservou toda a máquina para ser usada quando?
Agora. O que ele já fez? Blusinha Do que você tá falando? do Lula. Coisas que ele fez para Ué, vamos lá. Vale gás, Vale gás. pé de meia, aumento do Bolsa Família, fim da Imposto taxa das de blusinhas, renda. que é uma mentira. É uma mentira? O fim da, claro, é só para eleição. Passou a eleição, Ah, vai tá, vir a você reforma falou, tributária, acabou. Que ele colocou, né? Ele colocou a taxa que ele tirou. E depois você fala. E aí, não sei se você viu, o Haddad hoje também deu uma declaração. Não sei se foi, acho que foi hoje. Ele falou o seguinte. Ele jogou eu nas não costas do Haddad. Não, aí o Haddad falou: não, eu ainda sou a favor da taxa das blusinhas. Por quê? Porque politicamente o Haddad sabe que ele é muito fraco pro governo. Ele não vai ganhar a eleição para governo. Ele tá indo pro sacrifício. Então faz o seguinte: pega toda a rejeição do governo Lula e fala que é Boi culpa de da Haddad. E beleza. E aí o Lula fica lá falando que na verdade ele ama o povo e não sei o quê, e parará. É isso. Né? Agora eu vou te falar: sabe uma coisa que atrapalha o Lula? Ah, Janja. Essa atrapalha. por quê? Até porque viaja pra caramba. Declarações. Declarações e mostra a roupa pra lá Fuck e pra you, cá. Elon Musk. Isso aí já passou, né? Mas, e eu vou te falar mais. A própria galera do PT não suporta a Janja. Então, politicamente, Ouvi dizer isso também. o que prejudica o Lula? Janja. Janja Lula da Eu Silva. tenho uma segunda teoria para essa declaração dele aí. Ah, Nos Estados Unidos, uma das táticas que eles utilizam é o que eles chamam de parcerias de conveniência tática, que em inglês, né, acquiescence. E o que é isso? o amigo do momento. É o seguinte, são os acordos de gaveta e as negações públicas. Negações públicas. O Tá. que são esses acordos de gaveta e negações públicas? O governo, sabendo que nada pode fazer, secretamente... Nosso governo ou o governo deles? Nosso governo. Tá. Sabendo que nada pode fazer, secretamente autoriza a atuação americana, estrangeira, no seu território. Mas publicamente. E aí é que vem o segundo viés. O primeiro viés é o acordo de gaveta. Tá. E o segundo viés é a negação pública. Para evitar desgaste político e revoltas populares por conta da decisão que tomou secretamente, ele vai a público esbravejar. Mas por debaixo dos panos, ele deixa, ou no mínimo faz vista grossa, para atuação estrangeira para resolver um problema do qual ele não tem capacidade de resolver. Entendi. Então isso é um modelo de tática americana escrito na doutrina antiterrorista para os países que são atacados pelos Estados Unidos. Tem algum. A gente pode usar a história como alguma fonte para a gente imaginar o que pode acontecer no futuro? Os Estados Unidos taxaram algum grupo de terrorista e depois fez o quê? Tem algum histórico disso? Olha, o histórico mais recente que a gente tem é a captura do Maduro, né? Então, A captura do Maduro, o Maduro ele era considerado um terrorista pela administração Trump. isso foi usado. Isso foi usado para arrebatar ele de dentro do território venezuelano. Mas não fariam isso com né? um político brasileiro. Tenho minhas dúvidas. Pô, Não, com o Lula aqui não é faria. Venezuela, Com né? o Lula cara? não fariam, não fariam. Com o Lula É, não com fariam, o mas Lula assim- eu acredito que não, mas olha, e aí eu volto de novo à questão do terrorista global, especialmente designado. Eu vou sempre bater nessa tecla, porque todo mundo tá falando de organização terrorista, mas ninguém tá falando disso, que é muito mais grave do que a organização terrorista, porque você consegue, através quando você categoriza o grupo criminoso dessa forma, como especialmente designado, você consegue buscar toda a rede de apoio, que é o apoio material, como eles chamam lá nos Estados Unidos. E aí o que é toda a rede de apoio? Bancos que lavam dinheiro, fintechs, empresas de fachada, fornecedores, atravessadores, laranja, todos eles estão, de certa forma, abrangidos pelas ações americanas independentes, vamos dizer assim, que são as ações americanas que não dependem do país para que ele tome uma certa atitude. Então vamos aqui falar um caso hipotético. Caso hipotético, tá, pessoal? Caso hipotético. Hipotético. Hipotético, entendeu? Nós temos uma organização criminosa, PCC, que tem uma empresa de posto de gasolina que investe na campanha de um político. Esse político, ele se elege. E a partir do momento em que ele se elege, ele, através da política, começa a criar diversos mecanismos, principalmente com fraudes licitatórias, para beneficiar as empresas que financiaram a sua campanha, que por sua vez são de fachadas do PCC. Caramba. Esse político, pela lei americana, a partir do momento em que os americanos descobrem isso, eles podem exterminar o político. Cara.
a lei antiterrorista da rede de apoio dos terroristas globais, especialmente designados, dá a possibilidade disso acontecer, sem autorização do país. Eles sempre fazem uso progressivo da força. A primeira ação é captura, extração para interrogatório. Mas quando se vê que há um risco muito grande para os operadores que estão fazendo isso aí, é extermínio, é execução, que eles chamam lá de target killing. Então eles vão lá e executam e acabou. Vão lá, executam e vai embora. Onde aconteceu isso? Bin Laden. O Bin Laden, eles foram no território paquistanês, que inclusive é um aliado americano, é um aliado dos Estados Unidos. Como eles sabiam que não tinham como capturar e extrair o Bin Laden para interrogar, eles foram lá e exterminaram. Qual era o objetivo da missão? Era exterminar. O objetivo da missão era esse. Então essa é a lei de terrorismo que agora vai ser aplicada, PCC e Comando Vermelho. É claro que aqui a gente está indo para o extremo. Vamos pensar nas coisas boas. Olha só uma coisa boa que essa lei de terrorismo ela pode trazer para um país. E isso foi feito na Colômbia, por exemplo. A Colômbia, o Coronel Busnello sabe muito bem disso, é a polícia da Colômbia, eu estou falando da polícia, eu não estou falando do exército, estou falando da polícia da Colômbia. É a força que mais tem Black Rock, além do exército americano, que são aqueles helicópteros de guerra gigantescos. Sim. Porque os Estados Unidos, uma das políticas que ele adota, quando o país assume que é ineficiente, que foi o que a Colômbia fez na década de 80. Ela assumiu que ela era ineficiente, que não conseguia sozinha. E aí, quando o país ele é humilde o suficiente para dizer, olha, eu não consigo só. Aí os Estados Unidos, sabe o que ele faz? Injeta bilhões no país, pois agora eu vou te capacitar a conseguir. E aí os Estados Unidos injetaram bilhões na Colômbia, na década de 70 e na década de 80, para fazer com que as forças colombianas conseguissem combater as Farc. E a força colombiana hoje, pelo menos de aparelhamento e de treinamento, o Coronel Busnello pode falar muito melhor do que eu sobre isso aqui, a polícia da Colômbia era uma das polícias mais bem aparelhadas, equipadas e treinadas do planeta, né? Justamente por conta desse investimento americano. Mas o Coronel ele pode completar aí com a experiência dele, que o BOPE aí tem muita parceria bacana. Por isso que eu digo, essa oportunidade que nós temos é uma janela de oportunidade muito positiva para nós podermos criar uma forma de combate a essas facções que venham realmente a surtir efeito sobre elas. Não adianta nós criarmos aqui fantasias, porque não vamos conseguir. Vai mexer no meu território, vai mexer no meu político, vai mexer... Não. É a oportunidade que nós temos de interagir, de trocar inteligência, de trocar conhecimento, olha, tenho fragilidade na polícia. A polícia, vou citar um exemplo aqui, Maranhão, ela tem dificuldades. Vamos calibrar investimentos para ela lá? Quem é que pode dar? Os Estados Unidos pode dar? Investe nessa polícia aqui. Evita o desenvolvimento da facção nos estados em que ela está fraca ainda. Então, é essa possibilidade que nós temos. A nível de Colômbia, há que se surtir alguns efeitos positivos e negativos, né? Porque o tráfico está tão entranhado dentro do tecido social colombiano em que você não tem mais reverso. Você é um narco-estado. Assim como a Venezuela era um narco-estado, o México é um narco-estado, e aí você não tem possibilidade mais de reverter isso. Então você tem que usar dessas táticas e essas ações. Acho que aqui, se nós, utilizando da humildade, chegarmos e falarmos, olha, precisamos disso, disso e disso, para poder operar, todo esse equipamento vai vir. Toda essa técnica vai vir. Mas, continuo a dizer, nós temos capacidade plena de prender e matar os bandidos que nós temos. Não adianta vir de fora, porque não vai entender a nossa cultura, não vai entender a nossa demanda, não vai entender a nossa demanda, vai gerar uma convulsão política de rejeição muito grande e o que era bom passa a ser ruim. É o que está querendo ser feito agora. O presidente está dizendo que não, coitadinhos dos meus meninos, coitadinho dos meus bandidinhos, eles
não podem ser terroristas, eles têm que ser bandidinhos. E na legislação americana, coronel, essa daí é a primeira opção que os Estados Unidos dá para o país. Se o país quiser ajuda, o americano vai ajudar. Essa é justamente isso. Agora ele tem que pedir. Ele tem que dizer, olha, eu não consigo sozinho. Ele tem que ser humilde, como o coronel mesmo falou. E aí, a partir do momento em que ele diz que não consegue ser sozinho, porque o americano... O México fez isso também. O México fez isso também. O americano, ele não quer expor as forças de segurança dele e as forças especiais dele em território estrangeiro. Então ele prefere investir na polícia local. Ele fez isso com o Iraque, ele fez isso com o Afeganistão, ele fez isso com o Azerbaijão na Guerra Fria, ele fez isso com vários países que tinham ali problemas com grupos terroristas nos seus territórios. Então, a primeira ação que os Estados Unidos tomam é justamente financiar o governo, financiar o país para que o país tenha capacidade de agir. Quando o país ele não quer ajuda e ele não resolve o problema, aí é que passa para os mecanismos mais, vamos dizer assim, mais duros dos Estados Unidos, que foram os que eu citei anteriormente. E só reforçando aqui o que o coronel falou. Cara, quando Polícia Civil e Polícia Militar se junta para fazer, a coisa acontece. Aqui no Brasil. Existe domínio territorial? Existe domínio territorial. As facções territorializam e criam um estado paralelo em muitos locais. Rio de Janeiro já está acontecendo em certa escala no Ceará, acontece. Agora também não tem criminoso no país que consiga aguentar uma força policial articulada e integrada. Isso aí a gente viu recentemente no Rio de Janeiro. Essa operação do Rio, pelo amor de Deus. A gente viu isso no Rio de Janeiro. Os caras foram para cima da polícia? Não, eles foram para dentro do matagal, para se esconder e combater de lá. A gente, quando atuava lá no Ceará, os bandidos eles se enfiavam dentro do matagal também na Caucaia, porque eles queriam combater de lá. Porque eles não tinham coragem de combater de frente. Porque eles não tinham treinamento, eles não tinham a precisão que os policiais têm. E eles não tinham principalmente a coragem. Porque se tem uma pessoa que é corajosa no Brasil, meu amigo, é o policial. Se tem uma profissão, meu amigo, que você precisa ter coragem, é polícia. Só complementando, você vê Rio-São Paulo, você não vê um carro de raio-x para você passar um caminhão. Como é que você pode ter a maior rodovia do país, que passa ali o PIB do país, passa... Nossa, eu nunca pensei nisso, cara. Você tem que ter um raio-x, cara. Você tem que ter um raio-x. Você não tem um raio-x, cara. Você tem pedágio pra caramba. Tem. O pedágio mais caro, acho que, do mundo. Aqui, se você pegar valor do país por quilômetro, que é o da Imigrantes. Acho que tá... Quanto tá hoje? Tá quase 80 conto. O negócio assim, tá quase 40 conto. Pra você rodar 80 quilômetros. Loucura. Então você não vê uma máquina de raio-x. E olha que o Rio de Janeiro tem esse problema todo de recolher quase 1.000 fuzis por ano, ou mais de 1.000 fuzis por ano. Você tem uma incidência criminal poderosa. Você tem um país que é o segundo país mais dopado do mundo, que mais consome drogas no mundo. O Brasil? O Brasil. Eu não sabia disso também. É o segundo país que mais consome drogas do Você mundo. não tem uma política de limpeza, né? Você não tem uma política de melhorar a questão sanitária do cidadão dependente químico, que é doente, que é um doente. Você não tem. E você não tem nada. Você tem aqui, de 6 em 6 meses, você vai lá no território e fala, olha, eu que mando aqui, mata. Aí depois, o cara que mandou ir lá, é uma coisa importante isso, hein? O cara que mandou você ir lá, depois ele não vai estar no governo para te pagar a sua defesa. Porque o MP vai vir te massacrando. Os direitos humanos vão vir te massacrando. Aí você vira... Não é mais CNPJ, você vira um CPF que vai sentar na mesa ali qualificado como homicida. E você que se defenda. Aí você fica... É absurdo. Eu respondi 20 anos um processo, cara, em que eu tive que responder a 8 juízos. Com várias sentenças. Isso é um absurdo. Não, eu vou falar uma coisa. Porque o senhor Marcelo Freixo tem uma ONG chamada Justiça Global e que foi para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, subiu e fez de tudo. E o Estado do Rio de Janeiro, a qual eu representava, nem sequer foi condenado. Mas o Sérgio Cabral foi lá e pagou a indenização pro cara.
Nossa Ó, senhora. e você vê Porra. como é a diferença. Então, só para concluir. Então, você tem que ver muito essas medidas do cara que chega aqui hoje e faz um discurso de que tem que matar, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A saúde mental desse policial depois. A saúde mental desse funcionário público. Sim. A questão da defesa dele. É um cara que vai... eu... ter 2 homicídios. 60 anos de cadeia. Isso, aí. ó, eu vou falar. Uma das propostas mais corajosas do Renan é justamente essa. A AGU vai defender o policial. Você vai... Não, peraí. Você foi numa missão que o Estado te deu e executou ela brilhantemente. É o Estado que tem que te defender. Sim. É o Estado que tem que te defender, Era isso cara. que eu ia falar. Vocês lembram, e até quando erra, vocês lembram do Jean Charles? Aquele brasileiro que lá na Inglaterra foi confundido com um terrorista Verdade. pela Scotland Yard? A Scotland Yard foi condenada. A Scotland Yard que foi condenada. Porque os policiais que agiram ali, os policiais agiram com dados de inteligência que tinham sido passados. Com protocolo. Os policiais agiram com protocolo. Os policiais agiram com a tática e a técnica que se esperava de um atentado terrorista. E os policiais neutralizaram o alvo. Depois descobriu-se que houve um erro estrutural de toda a investigação que gerou aquela confusão que o brasileiro nada tinha a ver e foi confundido com a outra pessoa. O erro foi do policial que sentou o dedo no alvo? Não, o policial ele é um instrumento. O policial ele é um instrumento do Estado que diante de uma ameaça ainda que puntativa, ainda que imaginária, ele foi lá e executou o que ele foi treinado para fazer. Então, reconheceu-se que de fato a polícia errou e a Scotland Yard, a instituição que foi condenada, não foi o policial. Porque há uma blindagem legal e cultural na Inglaterra para que o policial ele só seja punido em casos que demonstre que o policial ele agiu com dolo mesmo de fazer aquilo ali, de fazer uma perversidade. Mas quando o policial ele está no estrito cumprimento do dever legal, ainda que ele cometa um erro, se esse erro não for por conta da ação do policial, mas por conta, como aconteceu lá na Inglaterra, de uma informação que foi passada de modo equivocado, que gerou-se uma confusão, que não foi o policial da ponta que causou, que o policial da ponta fez aquilo que ele achava que deveria fazer, porque a informação que ele tinha era aquela, o policial ele não é condenado na Inglaterra. Ele não é condenado. E aqui o que a gente vê é que o policial ele é escrachado, primeiro pela imprensa. A imprensa já condena logo o policial, já joga o policial logo aos leões. E aí a gente tem uma justiça em que a cada ano que passa os formandos em direito perdem menos a noção da realidade e passa 4, 5 anos lendo Foucault na universidade e não se atém ao que está acontecendo na esquina da casa dele, porque a única noção de sociedade que ele tem só vai até a porta do condomínio de luxo que ele mora. E aí é esse cara que muitas vezes vai avaliar e vai julgar um policial que está trocando tiro na favela de um complexo da Maré contra um cara que está do outro lado com armamento muito mais pesado que o dele. Com um cara que está atirando ali ao léu sem saber em quem está pegando, enquanto cada tiro que sai aqui da arma do policial é um CPF que está escrito ali. Cada munição daquela tem um CPF. E aí é esse juiz, é esse aluno de direito alienado da faculdade, que não tem noção nenhuma de sociedade porque vive numa bolha de um mundo perfeito, que vai julgar o policial que está no meio do inferno. Entendeu? Então isso aí também é outra coisa que a gente tem que mudar a nível de sociedade, a nossa cultura. A nossa cultura. Ninguém falou do piloto do BOPE, a não ser o Renan. Do piloto do BOPE que morreu recentemente porque tinha levado um tiro. Da Core. Da Core. Ninguém falou dele. Ele não é herói. Agora MC Pose do Rodo é herói. O Oruan é um ídolo. Olha só as nossas referências. Olha só o modelo de sociedade que a gente tá criando. Por isso que eu eleito vou morar dentro da comunidade. Isso é uma coisa que eu já falei com o Rafa. Não tem como. Por quê? Lá você vai sentir o que é a falta no serviço público. Você vai conseguir sentir o que demanda aquela comunidade e você vai conseguir transformar aquela comunidade de uma forma que o cidadão que está ali seja incluso
dentro do dia a dia da cidade. Porque hoje você tem esses territórios dominados e excluídos. Então, eu vou morar lá dentro. Meu gabinete vai ser lá dentro. Você vai me visitar, vai tomar um café comigo, eu vou estar lá dentro. Ele vai me visitar, eu vim aqui te visitar aqui e tal. Isso Toma é um café importante. aqui. Toma aqui, senta aqui. Isso é muito importante. O político é muito distante. Aqui no Brasil você tem, a saúde não funciona porque o cara tem um plano de saúde. A educação não funciona porque o filho dele está no melhor colégio. Isso não pode mais acontecer. É um discurso meio comunista isso aqui? Não. É uma realidade que hoje você não consegue mais excluir as pessoas disso. Você não pode dizer para o cidadão que você vai combater o crime se você não está lá dentro sentindo o que aquele cidadão sofre com o crime. Se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.